Muito bem, pessoas. Aqui é o seguinte: eu vou dar continuidade à questão de desmascarar alguns YouTubers gamers que existem aqui no Brasil, tá? E eu vou bater um papo aqui com um cara. Você quer falar o seu nome? Como que a gente vai proceder, meu velho? Pode falar o nome aí, porque eles sabem qual é o meu nome mesmo. Então vamos lá. Eu estou aqui com o Sr. Rio, vou chamá-lo carinhosamente de Rio. Muito bem, pode ser assim? Pode. Cara, eu queria que você colocasse aqui para nós o seguinte: eu queria que você colocasse algumas coisas que aconteceu por trás aí da cortina que é o YouTube, nos bastidores, com relação a algumas pessoas que eu tenho mencionado aqui nos meus vídeos. Né? O fato o que você era, o que você fazia e o porquê você não faz mais e quem foi o responsável por você não fazer mais o que você fazia dentro da empresa. E aí é muita. Porra, vai demorar um bocado. Bom, vamos começar desde o início, né? Como tudo começou. Quando o Machinima entrou, assim, né? Quando a galera viu a possibilidade de fazer dinheiro dentro do Machinima fazendo vídeos de game, e nem todo mundo que joga game é o gamer, né? Aquele biotipo gamer. Eu nasci com videogame no cu. Entendeu? Eu só jogo videogame, não como mulher, não faço isso. Então os caras viram a possibilidade de fazer dinheiro. Aí, bom, eu não vou enrolar muito lá no final, porque senão eu sei que o nego vai ficar perdido. Vamos direto ao assunto. Uhum. O Machinima mandou e-mail, né, para todos os parceiros, oferecendo uma vaga de trabalho em Los Angeles, entendeu? E uma vaga não, tinha algumas vagas, que era Community Manager, Producer, o caralho é 4, produtor, host, apresentador, blá blá blá, e o cara que ia fazer a grade, que é o Program Manager, né? E na descrição do trabalho, do job description, dizia bem claro assim, o cara tinha que estar legal para trabalhar, blá blá blá. Tudo bem. Naquela mesma época, tava rolando, os caras já estavam trabalhando nos bastidores. Quem eram esses caras? Era o BRKS Edu, um viadinho, né? BRKS Edu, com toda a sua corja, sua panelinha, né? Uhum. Todo. Eles já estavam tramando. Quem era a panelinha dele? O macaco, lógico, que fica só no galho, né? Não é à toa que o apelido dele é macaco. Ele usa o galho. Não, faz jus, né? É Uhum. verdade. Sim, sim. Macaco pra usar o galho dos outros, exatamente. Tipo assim, ele quebra o galho, mas não ajuda, não dá o galho pra você, né? Tipo aquela Aham. coisa. Então, resumindo, quem era? BBRKS Edu, Macaco, tinha o Digam no meio. Deixa eu ver se tinha outras pessoas também envolvidas com aquela porra ali. Bom, eu não me lembro quem estava mais envolvido. Eu vou falar Sim. do começo, vou falar desde o início, como aconteceu o negócio, a proposta de trabalho e tudo. E eu tinha uma relação com esse tal de o Benvenuti, né? O Eduardo Benvenuti, BRKS Edu, que tá em legal lá no Canadá, né? Uhum. Mas depois a gente vai chegar nesse ponto aí pra galera saber. Aquele papinho dele de visto de estudante que não pode trabalhar, papapá, não pode pagar taxa lá, mas é pano Tá pra legal, manga. cara. Depois a gente chega lá. Bom, resumindo, eu tinha um contato com esse cara porque na época, se lembra aquela época que tinha o profile, o template do YouTube apenas deixava 3 canais chegar no top page principal do dia? Sim, 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 Então, sim. lembra que eles mudaram? Antigamente chegava. Aí, conclusão. Por alguma razão, um vídeo meu, eu lembro que foi logo na época do Rock in Rio, que o Tico Santa Cruz, ele chegou, botou a máscara, sabe, dos anônimos, fez lá, e alguém me mandou esse vídeo. Então eu fiz um vídeo, né? Fiz um pedaço do meu vídeo, botei o vídeo do Tico Santa Cruz, tudo bem. O Tico Santa Cruz, o que ele fez? Ele favoritou no canal dele do YouTube e botou no blog dele, que é associado com a UOL. Cara, em questões de 30 minutos tinha 1.000 e porrada de likes no vídeo. Não sei quantos que tinha, 800 ou cara, mas tinha muito like. Né? Uhum. E o que fazia você ir pra página era os likes, não eram os views. Tinha assim, Sim, tinha lá embaixo tinha assim, os mais vistos, o mais favoritado, mas o que contava mesmo o favorito, né? Era o like favorito, like favorito. é o que mandava. E meu vídeo foi lá pra primeira página, eu não sabia. Aí, quem que me aparece comentando no meu vídeo? Coisa de nerd, Leão. Simplesmente ele comentou assim: ó, dá para você parar de usar bot, que tem pessoas honestas trabalhando aqui, que não sei o que lá, sabe? Eu tenho a cópia do e-mail até hoje, porque todo comentário que a pessoa faz no seu vídeo, você recebe uma cópia. Eu habilitei para receber uma cópia no e-mail, Sim, sim, entendeu? tem isso mesmo. Eu simplesmente escrevi para ele: se você acha, eu respondi no comentário lá. Eu falei assim: se você acha que eu estou usando algum bot, faz o seguinte, clica aí e me reporta. O YouTube que tem que saber quem está usando bot e quem é. E quem não tá, não é você que vai chegar aqui e vai falar que eu tô usando bot. Aí ela, né, porque é ela, aquilo ali é coisa de viado, mulherzinha.
É viado, é fruta. Chassizinho de frango, né? O que ela fez? Ela foi no Twitter dela, pessoal, vamos dar uma ajuda aí, vamos lá, pá. Daqui a pouco choveu vagabundo. Tipo assim, eu vi que o dislike no meu vídeo começaram a crescer. Sabe o que eu fiz na mesma hora? Quando pulou de 3 para 80, na mesma hora eu fui lá e bloqueei. Acabou. Bloqueei e ficaram chupando o dedinho. Ficou. Meu vídeo tá lá até hoje. Entendeu? Meu vídeo tá lá até hoje. Coisa que provou que eu não usava bot. Aliás, não só aquele, todos os meus vídeos, todos os meus canais que até hoje eu tenho, nenhum deles foi banido ou deletado, o cacete é 4. Entendeu? Resumindo, aí rolou essa parada entre eu e o Coisa de Nerd, né? Aí como eu tinha muito amigo, sabe, com envolvimento com o negócio de network security, pá. Entendeu? Que tira, por exemplo, se você tem um cara que gosta de você, o cara também tem alguns que tira dores. Por alguma razão, vagabundo foi lá no vídeo dele e meteu, sei lá, bot, o cacete, bombou o vídeo dele lá, deu uma merda, não sei o que aconteceu. E aí ele fez um vídeo chorando. Sim, eu lembro desse vídeo, eu vi. Exatamente. Olha, o meu canal não pertence mais a mim, pertence ao Machinima. Mentira. O contrato do Machinima deixa bem claro. Você é um freelance, entendeu? Você tem um contratozinho com ele, mas é aquela coisa. Esse é o termo, entendeu? Um freelance, entendeu? E eu peguei os termos do contrato e joguei lá. Tá lá até hoje lá. Se você pesquisar por dica de game, vai estar lá. Botei em inglês. Resumindo. Aí eu falei assim, bom, porra, meu canal desde 2005 eu tinha Counter-Strike, Second Life, que eu removi tudo, porque começou a dar aquele negócio de copyright, eu fiquei com medo de perder aquela minha conta do Blade, entendeu? Eu fiz uma outra. Aí eu cheguei pro esse Edu, que na época era o recrutador, o Edu, você não me conhece, entendeu? Eu queria saber quais são as possibilidades de eu entrar no Machinima. Aí ele falou, você dispensa até apresentações, eu já ouvi falar de você. Eu falei, tá bom, qual é? Aí ele falou assim, faz o seguinte, cara, dá mais uma trabalhada no seu canal, entendeu? Que aí eu te coloco lá assim. Porra, eu trabalhada, vai a merda. Fui lá, mandei direto e-mail pra mulher. Entendeu? Eu fui no site, apliquei por mim mesmo. A mulher me respondeu, cheguei pra ele e falei, Edu, a mulher me respondeu. A tal do Tracy, né? A mulher me respondeu e tal. Quando a ficha caiu pra ele, porque eu falei assim, eu recebi um contrato. Ele deixou eu ver, não, mas não é esse contrato, não, esse é o velho. Ele quis me falar que o contrato que a mulher me mandou era o velho e que ele que tinha um modelo novo. Resumindo, ele me passou o novo, eu passei pra ela, depois ela me voltou, ela falou, não, eu quero aquele que eu te mandei. Eu mandei pra ele, ó. Tanto que tem um vídeo que eu fiz quando eu entrei no Machinima, tá lá no Rio, o Dica de Games, no qual eu falo, ele não me ajudou em porra nenhuma. Essa é a palavra. Entendeu? Porque ele ajuda a panelinha dele. Aliás, eu vou falar como é que funciona. O recrutador, entre aspas, é obrigado, se quiser ganhar o salário, né? Eles fecharem, é obrigado a contratar um número X por mês. Entendeu? Então o que ele fez, que não é bobo? Ele começou a chamar a panelada dele, o amigo do amigo do amigo, aquela ordem do amigo, né? Do meu primo, né? Eu vou falar na ordem do meu primo, eu queria ter isso, mas eu não tenho, mas meu primo tem, um amigo do meu primo tem, assim vai. Exatamente, é a ordem do meu primo. Então ele começou a chamar o amigo, e esse amigo do amigo, do amigo do amigo. Resumindo, aí quando, sabe, pra ele ficar muito tempo nessa posição, ele tinha que começar a recrutar canais, que aí que até deu aquela merda. Uma vez ele recrutou um canalzinho que tinha 15 inscritos, o nego fez um bafafá. Não sei se vocês souberam disso. Não, isso aí não fiquei. Desse não fiquei sabendo, não. Aí ele, com a desculpa mais mal lavada que tem, né? Que é a cara de pau do caralho, né? Aí ele chegou e falou assim: não, isso, pessoal, vocês não podem ir lá trollar o canal do cara, porque ele tá simplesmente fazendo uma Machinima, requisitou uma pessoa que jogasse o jogo X. Foda-se, isso é problema dele. Resumindo, aí que entra a história como que eu entrei no Machinima, como que eu conheci o BRKS Edu. Voltando lá atrás agora. Quando o Machinima mandou o e-mail para todas as pessoas, para todos os parceiros, falando dessa posição, que era para uma pessoa falar português, entender espanhol, caralho, que ia ser o público brasileiro, sabe, ia ter um canal especialmente para o público brasileiro, e tal. Eu cheguei pro Edu, que eu tinha uma, sabe, a gente não era amizade, mas tipo assim, quando os caras tentaram invadir a continha dele do Twitter, ele veio chorar pra mim. Você conhece esse cara? O cara tá me ameaçando em roubar meu Twitter, você conhece? Eu fui lá e deu uma sabatinada no cara. O cara rapidinho sumiu, entendeu? Rapidinho ele sumiu. Quando ele precisava, ele vinha falar comigo. Outra, quando um cara me pagou, isso eu tenho prova e ele sabe. Coisa que ele não é homem, a gente não precisa nem pedir pra ele dar satisfações, que é viadinho. Viado a gente já sabe como é que é, LGBT puro. Entendeu? Ele não vai... Não, é isso aí. Então é o seguinte, o que aconteceu? Um cara chegou pra mim com o bagulho, ele tava fazendo propaganda, cara, é tanta coisa
Que às vezes eu vou falar, eu vou lá na frente, mas você tem que me policiar, depois você lembra do que eu falei pra voltar no assunto. O que acontece é o seguinte, ele teve são várias ocasiões, né? Ele já chorou pra me defender ele, porque um cara ia roubar o Twitter dele. Depois, uma vez, eu cheguei pra ele e falei assim, Edu, tem um cara aqui que me encomendou um site. Era um site aquele, negócio de game aí que ele vendia, associava o nome dele, mas eu vi ele fazendo propaganda do site, eu falei, um cara me pagou 50 pau pra me degolar, pra me pegar o banco de dados desse site aqui. Aí ele falou, calma aí que eu vou chamar o cara. Aí botou no Skype, eu, o cara e ele. Aí eu cheguei pro cara, eu falei, você que é o dono do site? Ele falou, não, eu sou um dos administradores, eu joguei o login dele. Aí eu falei, você conhece isso aqui? Eu, cara, conheço. Tá, e o que tem? Eu falei, você conhece? Tá. Aí resumindo, eu joguei depois a senha, eu falei, ó, o cara tão querendo, só que como eu conheço o Edu, eu não quero mais me envolver com treta, negócio de game, porque eu já tive problema com esse viado desse coisa de nerd, entendeu? Tipo, só pra que você saiba. Aí ele falou assim, eu já sei quem foi. Foi um cara que a gente não deu um game porque ele não pagou. Sei lá, eu falei, esse cara aí mesmo. Eu não vou falar nome. Bom, resumindo. Aí o Edu ficou naquela coisa. Então eu confiava nesse cara. Quando chegou essa proposta de trabalho, eu cheguei pro Edu e falei, sem saber. Ele nem sequer foi homem suficiente pra chegar e falar, olha, Ria, a parada é o seguinte. Eu já sabia dessa vaga. Porque o Edu, dentro do Machinima, sabe o que eu acabei... Depois que eu tava lá dentro, eu descobri. O Edu era o seguinte, olha, qualquer informação que saísse do Machinima e você fosse falar pro Edu, eu já sabia, porra nenhuma. Ele era metido a... Não, eu já sei, tudo passa por mim primeiro para depois ir para vocês, entendeu? Tipo assim, sabe aquela historinha? Tanto depois quando eu tava lá, eu vi que ele não era porra nenhuma, entendeu? Tipo assim, ele era um dos últimos a saber. Tinha muita coisa rolando ali. E ele não tinha noção de nada. Não tinha, entendeu? Quem sabe naquela época que ele era o único vínculo da empresa com os brasileiros, ele até poderia ser. Mas eu posso bater no peito e falar que eu fui o primeiro brasileiro a trabalhar mesmo dentro do Machinima. Não era recrutador online, não. Trabalhei online, não. Trabalhava lá dentro. Entendeu? Então a gente vai chegar lá depois nisso aí. Okay. Resumindo, cheguei pra ele e falei, olha, tem esse trabalho aí. Aí ele, tá. Você vai aplicar? Eu falei, vou. Tá bom. Aí tudo bem, eu cheguei no dia da entrevista, olha só, hein. Como é que a gente, rapaz, às vezes você, tipo, você tenta, tipo assim, não, o cara é maneiro, o cara, sabe, aquele biotipo dele, querendo falar bonitinho, tipo gerente de banco, sabe, querendo metidinho ser, sabe, aquele garotinho, sabe, com o cabelinho romeuzinho, sabe, isso é tudo fachada, entendeu, é tudo fachada. Todos esses caras que você tá vendo aí, jogando aí pra ganhar dinheiro, é tudo fachada. Eu tenho áudio gravado, eu tenho prova, eu tenho uma porra, cara, eu tenho... Vamos lá. Cheguei pro Edu, na minha primeira entrevista, falei, na mesma hora eu liguei pra ele, falei, Edu, acabei de sair aqui da entrevista, tive uma entrevista com os caras gostaram de mim, entendeu? E mandaram eu voltar uma data X. Aí ele, eu falei, inclusive, nessa minha entrevista, o Gerard, né, que era o diretor, botou eu pra falar com o Macaco, porque o Macaco, na época, ele era, a posição dele, se eu não me engano, era recrutador, foi assim, o Gerard me apresentou o Macaco como ele sendo um recrutador. Só que o Macaco, numa live dele, falou que ele era o community manager. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, olha, eu acho que tá meio errado, porque, sabe, o cara me apresentou você com esse nome. Inclusive, se ele não deletou, tá lá no canal dele lá de game lá, quando eu entrei lá. Entendeu? E falei isso. Resumindo, o Macaco com o olho grande, ele, quando ele se ligou, porque eu falei essa parada aí, eu falei, lê o teu contrato aí. Quando ele leu, ele foi tirar satisfações com a mulher, com a Jéssica, lá com o pessoal lá. Resumindo da história, ele ficou sem emprego. Ele nem ficou nem o que ele tinha, mas vale um pássaro na mão do que dois voando. Ele ficou sem porra nenhuma na mão. Entendeu? Ele ficou sem emprego. Eu tenho a gravação dele chorando, bababá, chorando. Então o circo já estava armado. Olha bem o circo. O circo era na cabeça do Edu. Olha bem, na cabeça do Edu. Como é que ia ser o esquema? O Edu estaria indo pra... Qual foi aquela feira que teve no Brasil mesmo, de game? A BGS? Exato. O Edu estaria indo pra BGS, ele queria ser o host, entendeu? Tudo bem. Olha o plano do Edu. O Edu seria o host temporário, somente para cobrir a BGS. O Digan ia ser o host que ia vir morar aqui nos Estados Unidos, entendeu? Sim. O Macaco, ele, na cabeça dele, ele provavelmente já estava, né, tendo uma visão de querer ser o Program Manager ou algo maior, porque o Macaco é aquela coisa, quando ele vê que a pessoa deu uma unha, ele vai querer o braço e depois vai querer o corpo todo.
até ele chegar na ponta, na parte final. Esse é esse cara aí, entendeu? Bom, aí, cara, e eu já sabia das paradas, eu cheguei, cara, pro Dinho, eu falei assim, cara, você tinha que ver, a gente ficava trocando ideia todos os dias, eu chegava assim, eu falei, Diego, você tá vindo mesmo? Tô, mas pra qual posição? Ele falou, cara, eu tô aplicando para ser o Program Manager, eu tô aplicando para ser host, eu tô aplicando para... Eu falei, cara, você tem certeza? E eu dentro de mim, cara, eu já sabia, cara, entendeu? Eu já sabia, eu já tinha sido contratado. Aí eu cheguei e falei assim, caralho, o cara vai comprar passagem, o cara vai vir pra cá, o cara é um turista, não vai poder trabalhar aqui. Isso vai dar merda. Aí eu cheguei na maior, sabe, tentando falar ao mesmo tempo não falar, porque eu não podia falar. Até então eu não podia falar. Entendeu? Eu tava trabalhando. Aí eu cheguei e falei assim, diga, na boa, não vem não, cara. Ele, por quê? Não, eu falei, não vem não, brother. Vai ser perca, pra essa posição é perca de tempo. Não vem não. Aí ele, porque o que, cara, ele só não chegou aqui porque ele tava esperando, ele falou, ele tava esperando o passaporte ser liberado, foi na época que a Polícia Civil tava dando maior greve, o caralho, naquela época. Exatamente. E eu cheguei e falei, caralho, o cara é tão gente boa, troquei ideia com o cara. Cara, o Diga foi um cara que, nessa história toda, nessa cortina de fumaça toda, ele, pelo menos que eu saiba, foi um que ficou assim, ó, eu tô neutro. Porque depois que aconteceu isso, depois que ele viu que as posições que ele estava almejando, ele não conseguiu nenhuma, ele falou, tô fora. Foda-se esses caras. Entendeu? Foda-se, ele ficou na dele. Bom, resumindo, peguei o trabalho, entendeu? Aí quando teve uma festa aqui em Los Angeles, em Santa Mônica, que foi da entrega dos prêmios dos melhores do ano do Machinima, eu tirei foto com todo mundo, conheci todo mundo do escritório, conheci o caralho, na segunda-feira eu ia começar a trabalhar. Bom, a minha posição era do Program Manager, o cara que fazia a grade de tudo, e eu fiquei responsável pela contratação. Olha bem. No meu primeiro dia de trabalho, cara, quando eu saí, eu liguei pro Edu, falei, Edu, tem uma coisa pra te contar. Eu fui contratado. Puta que pariu. Só que ele não sabia que eu já tinha sido contratado. Sabe o que ele fez? Ele mandou um e-mail, no qual eu tenho a cópia, porque eu não sou bobo. Quando eu tava lá dentro, eu peguei uma cópia. Ele mandou um e-mail pra Jéssica, falando assim, Jéssica, o rapaz é o cara que foi, o Anderson que foi aí, a entrevista aí, eu vou te dar uma dica, ele não é qualificado para essa posição, entendeu? Ele, às vezes ele reage, sabe? Tipo assim, sabe, ele tem, tipo assim, eu posso reagir de diversas formas diferentes, entendeu? Eu não tenho um comportamento assim, sabe, tipo, tá chovendo, vai fazer sol, sabe, eu mudo do sol pra chuva. Então aí já começou a casinha. Já me queimou, mas aí ele mandou uma cópia pra mim. Ele mandou, mas aí, olha só, hein, olha a cabeça do cara, hein. Ele, ao mesmo tempo, ele quis falar assim, ele falou assim, olha, o cara, olha a cabeça, olha como é que esses caras são filha da puta. Ele não se qualifica para essa posição, mas a gente pode usar o trabalho dele em outra área. Assim mesmo, me queimou e ao mesmo tempo achando que eu ia, tá bom então, tá legal. Mordeu e assoprou, né? Não, me queimou, tudo bem, o trabalho dele, é da panelinha dele, tá certo. Parceiro, resumindo, peguei o trabalho, até eles não sabiam. Naquela altura o macaco estava sem emprego, o macaco não tinha emprego de porra nenhuma, estava desempregado. Só tinha eu era o responsável por contratar a galera. Bom, resumindo, primeira semana de trabalho dentro do Machinima. Eu fiquei encarregado de entrevistar algumas pessoas, né? Tinha uma mulher, uma argentina, que estava em São Francisco, tinha um brasileiro, olha só qual foi a doideira. Tinha um brasileiro, o cara vivia muitos anos aqui em Los Angeles, o cara era formado na UCLA em cinema. O piloto dele, o vídeo piloto dele, de apresentação dele, agradou a mulherada lá no office. A mulherada, uau, o cara é um deus grego, o nome dele é Iveson. Então se ele ver esse vídeo por acaso, seria bom ele comentar. O nome dele é Iveson. Aí eu cheguei, fui entrevistar esse tal de Iveson, eu não tinha nenhum nome em mente naquela época. Até porque eu tava falando com o tal esse cara é um traidor, é outro traidor também, um leve trás, entendeu? Que se chama Mr. Game Brasil, no qual eu coloquei ele dentro do Machinima, porque na época ele foi falar com o BRKC deu um chove nele, tipo assim, deixa o cara no banho-maria aí, deixou o cara de molho. Quando eu cheguei, porque o Edu sabia qual era a minha, eu cheguei, meu irmão, por que tu não quer colocar o canal do cara? Coloquei o canal do cara dentro, entendeu? Coloquei o canal dele dentro do Machinima.
Entendeu? E o cara era tipo como se fosse meu confidente, meu criado mudo, ele sabia de tudo. E eu chegava pra ele e falava assim, ô Matheus, o nome dele é Matheus. Eu falei, Matheus, a parada é o seguinte, eu preciso de um host. Entendeu? Ele falou assim, cara, por que você não chama o Made? Eu falei, cara, o Made, cara, eu não conheço. Você conhece? Me dá o telefone do Made. Porque os caras estão querendo pra começar essa semana e tem um cara aqui que a mulherada tá louca. Rapaz, acho que foi a pior coisa, uma das piores, entendeu? Que eu fiz. Porque é o seguinte, porque no final da história o Made fechou com os caras. Deixa eu te falar qual foi da história. Porque o Made é outro, que é o tipo aquela coisa. Fico com quem tiver mais poder, entendeu? Ele, pessoalmente, como um cara, ele é um cara maneiro. Mas dentro, assim, de matéria onde que rola o poder, onde rola o dinheiro, no caso, ele, a balança pesa, ele vai pro outro lado, entendeu? Entendi. Ele não é aquele cara que fala assim, ó, eu vou te falar, cara, eu vou falar pra todos vocês aí, tem um cara nesse YouTube, eu sempre vou falar, esse cara merece o respeito não só de mim, até dos caras que me consideram, que é um cara que nego pode, meu irmão, bater no peito e falar, esse cara é homem o suficiente para arrumar as bolas que ele tem entre as pernas dele, que é o Charlie Bronson. Porque foi o único cara, entre outros, teve o Marcelo's Game também e tal, só que, pô, mas o único cara mesmo que viu a parada acontecer, tava ali e ficou e manteve a posição dele, tá lá até hoje, é ele, entendeu? O resto, todo mundo vinha, falava e depois, quando explodiu, meteram o pé, sem saber nem o porquê, entendeu? Nem saber o porquê. Uhum. Então, resumindo, peguei o telefone do Major. Deixa eu falar, vamos chegar na contratação do Major, que é o host aí. Peguei o telefone do cara, o cara morava do outro lado dos Estados Unidos, lá no Raio Chapéu, do lado de Boston, lá aquela merda. Liguei pra ele e falei, parceiro, você não me conhece, de repente você já deve ter visto meu vídeo e tal. Você tá interessado em trabalhar numa China? Mas tá ou não tá? O pagamento é 5 mil por mês, 5 mil dólares, e onde você tá o salário mínimo, eu sei que você não vai ganhar isso nem fudendo. Aí ele ficou meio assim em cima do muro, eu falei, ó, me dá teu e-mail aí. Vou mandar agora a Lisa, que era a responsável, uma ajudante lá do Gerard. Ela vai te mandar um e-mail agora e você vai mandar um piloto pra ela. Resumindo, o cara foi e fez. Primeiro, pra você ter uma ideia, cara, o primeiro vídeo que ele mandou pra ela, se apresentando, falando inglês, papapá, a mulher falou assim, não gostei não. Aí eu falei, fudeu, vai dar merda. Não, eu falei, fudeu. Porque é o seguinte, tipo, o problema é o seguinte, eu não tava mais preocupado em perder meu emprego, eu tava preocupado em montar o time pra montar logo a porra, tinha data, entendeu? Até BGS. Você tá me entendendo? Tinha data pra gente ter a nossa equipe. Você tá me entendendo? Sim, sei como é que é. Esse que era o problema. Eu falei, fudeu, o cara, porra, fudeu, vai dar merda. Aí a mulher, e o Ibson? Aí eu falei assim, cara, eu fiquei pensando assim, calma aí. Tá, deixa eu entrevistar o Ibson. A primeira pergunta que eu fiz pro cara foi o seguinte, você sabe o que é Minecraft? E o cara falou, não. Eu falei, qual foi o último jogo que você jogou? Ele falou, Enduro, no Atari. Te juro, assim mesmo. Mas só que é o seguinte, o cara, porra, a mulherada ficou louca, o cara era um deus grego, sabe, não tinha um sotaque de inglês, bababá, bababá. A mulherada que eu falo era o seguinte, tinha umas 3 ou 4 lá, entendeu? Bom, a Lisa, as outras lá que eu não vou falar o nome, todas elas gostaram do cara, que papapá. Aí eu cheguei e fiz essa pergunta pro cara, eu falei assim, olha, ô Lisa, a parada é o seguinte, chamei o Gerard, chamei a Lisa e falei, a parada é o seguinte, se a gente te der a oportunidade pro Iveson, ele vai ter que aprender tudo sobre os novos games e vai ter que ter um relacionamento com a galera, o público brasileiro, coisa que ele não tem, ele vai ter que criar. O tempo que ele vai perder para ele adquirir todo esse background é o tempo do Made aprender a lidar com a câmera. Entendeu? Então ele já tá entrosado, o cara, sabe, porra, ele tá aí, ele faz vídeo, já tá entrosado, então eu aposto mais no Made. Sim, seria mais rápido esse aprendizado, né? É lógico. Aí ela chegou pra mim e falou assim, olha, eu não gostei do jeito dele. Aí eu cheguei pro Made, falei, Made, liguei pra ele. Falei assim, Made, a parada é o seguinte, cara, seja mais, sabe, mais tipo, friend, mais alegre, mais solto. A mulherada que não gostou do teu vídeo, entendeu? Aí ele mandou um outro. Aí ela falou, ó, tá melhorando. Aí eu me lembro, cara, até hoje. Engraçado que as pessoas que passam pela nossa vida, elas deixam uma frase que a gente sempre vai levar pro resto da vida. E a Calisa falou uma coisa pra mim, eu vou levar pro resto da minha vida, que ela falou assim, olha, ela falou assim mesmo, eu nunca vou me esquecer, ele falou assim, ele pode estar forçando agora a ser isso aí, mas aos poucos a gente vai conhecer a verdadeira pessoa dele. Entendeu? Falou assim. Que ela se ligou, porque ela não sabia que eu tinha ligado pra ele. Entendeu? Aí eu só falei assim, deixa eu falar com ele. Ela não sabia que eu tava trocando ideia com ele, entendeu? Eu tava agindo por debaixo dos panos. Então, até aquela época ali, o Edu já sabia já que eu já tava contratado, ele sumiu. Aí começaram
Aí esses caras do Brasil fazer uma greve. Começaram a parar de botar banner, o intro do Machinima, né? Começaram a parar de fazer vídeo, não sei, alguns pararam, outros greve o caralho, greve daqui, greve de lá. Por causa de mim. Tudo por causa de mim. Então começaram. Bom, resumindo, consegui colocar o Made pra trabalhar, entendeu? Consegui botar o Made pra trabalhar. Primeira semana eu era responsável do Made. O Made ia fazer o script, que era as falas dele, porque ele era gravar como host, né, como apresentador. Eu tinha que corrigir. E eu reparava que o Made repetia muitas palavras. Eu falei, Made, a parada é o seguinte, as palavras que estão sendo repetidas muito, mas eu não vou ficar passando mão na tua cabeça, porque é o seguinte, faça o teu trabalho, eu não precisa nem mandar pra mim, não, pra me corrigir, não. Eles querem, era a minha função. Ele mandar pra mim, era a minha função. Essa que era a minha função. Sim. Ele mandava, eu tinha que aprovar, entendeu, e tal. Bom, resumindo, o Machinima ele tinha um X de número, entendeu, a ser entregue até 6 meses à frente. Sem a participação dos maiores canais, que seria o Venom, entendeu, o Monark, coisa de nerd, o Guilherme Game, essa porra não ia andar. Como não andou. Como não deu, não bateu esses números, entendeu? Sim. Não bateu. Bom, resumindo, o macaco sem emprego, não é bobo, deve ter falado milhões, eu tenho várias gravações aqui, entendeu? De uma delas, uma delas, vou ter que dar uma vírgula nessa história, que uma delas tinha que ver o quebra-pau entre ele e o Marcellus Game, entendeu? O Marcellus Game, quando ele descobriu, quando ele viu, ele também aplicou, várias pessoas aplicaram, todos os parceiros do Machinima receberam esse mesmo e-mail que eu recebi. Vários receberam, entendeu? Só fui eu. Vários. Entendeu? Então o cara veio me dar congratulation, cara, parabéns, e bababá. Aí eu cheguei pro macaco e falei, ô macaco, porque até então o macaco tava trabalhando, vamos voltar lá, né? Até então, logo no começo, o macaco tava trabalhando. Eu falei, ô macaco, a parada é o seguinte, esse Marcellus Game aqui, você conhece? E queimou o cara. Falou barbaridade dele, não, que esse cara não presta, bababá, sabe? Queimou tudo que ele é na vida pessoal dele mesmo, tudo que o macaco faz, ele falou que o cara era pior, 10 vezes pior do que o que ele é. A pessoa macaco, esse cara aí, entendeu? Ele entendeu? Entendi. Queimou o cara de tudo quanto é nome. Aí eu cheguei e falei, a parada é o seguinte, eu falei mesmo, o cara tá falando isso aqui de você aqui. E aí, meu irmão tinha que ver o dia que os dois se encontraram. Puta que saiu faísca. Saiu faísca, meu irmão. Saiu faísca mesmo, de coisa de louco. Aí tem uma parte da gravação que o macaco fala assim, Xará, se essa gravação cai na mão dos caras do Machinima, eu tô fudido, eu perco o emprego, mas é o seguinte, cara, eu vou bater na casa desse cara. Assim mesmo. Um tom de ameaçador, entendeu? Falando que ia bater na casa dele, e eu cheguei pro Marcelo e falei, Marcelo, o cara falou isso aí. Aí o Marcelo falou assim, me dá a cópia aí. Me dá essa cópia aí. Eu passei a cópia. Entendeu? Então temos a gravação, temos a prova, temos a gravação. Temos. Meu irmão, se ele não tem, se ele perdeu, se ele deletou, eu tenho. Isso, fique tranquilo, tudo que eu tô falando eu tenho gravado. Tenho vozes. Ok. Com riqueza de detalhes. Meu irmão, que nego fala assim, eu quero que prove a voz tal. Eu tenho. Tudo que eu tô te falando aqui, eu tenho. O que o Edu me queimou, eu tenho cópia do e-mail. Entendeu? Eu gravava tudo, cara. Eu sempre fui. Eu não sou bobo. Por alguma razão, entendeu? Por alguma razão, parece que o destino da nossa vida é o seguinte, olha, você vai gravar. Olha só, desde o primeiro dia eu gravava. Por alguma razão. Aí tá aí explicado o porquê. Agora, o porquê, eu não sei. Entendeu? Agora tá aí. Bom, resumindo, vamos voltar. O macaco ficou sem emprego. O macaco, resumindo, a moral da história, o Pança, né, olha só a loucura de tudo. O Pança pegou o trabalho do macaco de recrutador, porque o macaco na cabeça dele não, ele era o community manager. O macaco era o cara que tinha um apoio do Edu, BRKS Edu, né, dos outros caras, era o cara que sempre estava no meio de tudo, né, envolvido em tudo, né, se nego soltasse um peido escondido debaixo da fran, o macaco sabia quem era, o macaco sempre estava sabendo de tudo, né, é por isso que ele subiu onde ele tá, né, porque o cara é macaco mesmo, sobe nos galhos, né, da galera. Bom, tem uma coisa, senão é tanta coisa que eu não vou esquecer. Eu tenho uma gravação, uma parte da gravação, isso aí vai pro Dennis Snyder. Essa é especial pra ele. Então, se alguém estiver escutando, que mande essa parte aí pra ele. E eu tenho a gravação e eu mando pra ele. O macaco, numa das conversas, ele fala assim mesmo. Eu me lembro que o Dennis Snyder, quando ele fez uma live stream sobre o anúncio da TGS Brasil. É TGS Brasil? Fala?
Qual é a network do Dennis Snyder, do Felipe Neto? É a. TGS, né? Né, TGS, é isso mesmo, TGS, é TGS Não, Brasil. isso aí mesmo. É isso mesmo, é TGS. É. Rapaz, tem uma gravação que eu acho uma das melhores. O macaco fala assim mesmo. Aí, Xará, você tá achando que a gente deu mole? Quando eu fiquei de olho lá que o Dennis Snyder começou a live, passei um fio aqui, rapaz, pro Ven Extreme, pro Feromona, a gente meteu uma live só pra detonar os views dele. Falou assim, meteu a live. Tanto o Dennis Snyder deve saber. A galera que tava naquela época sabia. Pra você ver como é que esse cara é. Entendeu? Só pra você ter uma ideia. Né, eu mencionei num vídeo que ele chegou onde ele tá, não de uma maneira ética. Né? E assim, isso é para evidenciar que é um fato. Essa nossa conversa aqui é para evidenciar que muitas coisas que não só eu, entre outras pessoas, expõem, e isso é fato. O cara chegou muito. Esse povo aí chegou e tem o que tem de uma maneira que eu não concordo, cara. Não foi ético, não foi merecido, né, a chegada deles né, onde eles estão. Né? Não, é muitos, entendeu? Tipo assim, sabe, tanto tentáculos assim as paradas que eu não sei nem pra como voltar na história. Resumindo, o circo é tanta coisa que se você puder fazer pergunta vai até me ajudar, porque é tanta parada nesse Não, eu meio queria que agora a gente pode evidenciar o lance que já desde aquela parte do primeiro e-mail que o Edu te mandou, tá, que já te queimando, ali já começou o complô pra tirar você da onde. Não, na verdade é o seguinte. Ele só mandou esse e-mail pra Jéssica depois que ele já tinha certeza que eu tava trabalhando. Aí ele já começou a te queimar. Enquanto ele não tinha certeza que eu tava trabalhando, ele nem sequer foi homem para falar, olha, a parada é o seguinte, a minha opinião pessoal é que essa posição nenhuma daquelas ali é pra você, porque eu já tenho indicado o Macaco, eu já tenho indicado já o Digan, entendeu? E eu vou saber se nem sequer ele foi homem pra isso, cara. Nem sequer ele foi homem pra chegar e falar. Ele simplesmente ele escutava o que eu sou um cara que eu sou o seguinte, eu posso ser o que for, mas se eu considero você como meu amigo, foda-se, você é meu amigo. Até um dia que você pisar na bola, entendeu? Nego pode falar o que for, meu irmão. Entendeu? Tu pode ser da LGBT. Meu irmão, eu vou fechar contigo. Entendeu? Agora, meu irmão, já era. Entendeu? Isso aconteceu com o Matheus. O cara que escutava tudo, aí. Outra. Matheus, o Mr. Game Brasil, ele mesmo falou mesmo com a boca dele mesmo. Ele chegou pra mim e falou: Rio, eu sei que os caras estão querendo me usar pra descobrir coisa de você, porque a primeira coisa na BGS que o Edu veio falar, quando ele me viu, ele falou assim: e o Rio, tá maneiro, tá tranquilo? Porque quando já lançou a BGS, eu já tinha perdido o emprego. Aí ele falou assim: cara, porra, tô me sentindo mal. Ele falou que o Edu encontrou ele e falou assim: como é que o cara tá? Cara, quando eu chegar lá em Los Angeles, cara, eu vou buscar ele. Eles ficaram, olha só como é que foi a história. Eu fiquei calado, eles armaram a cama de gato pra mim, eu perdi o emprego, eu fiquei calado até o Edu chegar. Ele falou que ia me procurar e o cara falou, ele falou que vai te ligar, vai te procurar. Eu não fiz nada, só esperei os caras me procurar. Ninguém me procurou, ninguém falou porra nenhuma. E eles sabendo que sou filho da puta. Sabe o que eu fiz? Peguei as informações e soltei mesmo dentro da porra do Facebook. Ué, por que eu não vou soltar? Vai você perde um emprego aí, compadre, né? Não, fazendo X por mês aí, né? Não, você só larga um emprego que você tem certo pra ir trabalhar num outro, e aí, por causa de babaquice desses caras aí. Qualquer um faria isso. Qualquer um faria isso. E tá lá dentro da Deep Web. Vai lá buscar lá. Eu quero ver ele ser homem. Vai lá na Deep Web lá buscar, porra. Cara, é uma. Meu, assim, puta. As atitudes do cara é o seguinte, cara. Puta molecagem. Primeiro, uma coisa. Começar. A partir do momento que ele viu que ele não conseguiu o que ele queria, ou seja, colocar. É coisinha de criança. É coisa de gente mimada, velho. Molecagem de coisa mimada. Ele viu que ele não conseguiu colocar a panela dele. Ele já começou a te queimar nesse meio. Depois fizeram assim o complô, né? Começaram a fazer grevezinha de não produzir, né, o esquema de conteúdo, até conseguir colocar um deles, no caso, que é o Macaco, que está no seu lugar. E assim, sabe interessante uma coisa que você comentou? Assim, a atitude no caso do Macaco, ele fala coisas que ele já almeja ser. Então ele já vai colocando na cabeça das pessoas que ele quer ser tal coisa. Isso é típico de pessoa pilantra. É já proclamar uma coisa que ainda nem aconteceu e ainda nem ele é. Entendeu? E nesse meio tempo, destruindo, no caso, as pessoas que estão obstruindo o seu caminho. No caso, você, que estava lá no emprego que ele queria. Entendeu? Só que tem uma coisa. A gente está deixando um buraco, eu vou deixar bem claro para as pessoas que estão assistindo o teu vídeo.
Macaco, até então, ele não tinha emprego. Ele não tinha emprego. Porque é o seguinte, ele tinha um contrato que era de recrutador, só que ele queria ser o community manager. Só que o contrato dele era de recrutador. E como eu já estava trabalhando, eu cheguei para ele e falei, Macaco, não, o seu contrato é disso. Não, mas os caras... Macaco, o seu... Eu não queria falar na cara dele que eu era já o cara que estava ali, entendeu? Que eu já sabia. E eu cheguei, não, o seu contrato é disso. Eu já estava quase falando, meu irmão, para. Porra, não é, teu contrato é disso. Aí sabe o que ele fez? Ele foi tirar a prova do X. Quando ele foi tirar a prova do X, sabe o que acabou? A versão dele, não a minha, a versão dele. Ele chegou e falou assim, agora eu não trabalho mais no Machinima por enquanto, porque eu tô esperando um novo contrato. Acabou que esse novo contrato dele não chegou. Ele ficou sem emprego. Aí, como os caras começaram a fazer grevinha, olha só, hein? Chegou até mim. Ele falou, a parada é o seguinte, eu consigo resolver essa parada pra você, Xará. Eu tenho gravações, ele, o Pança, falando, aí ele ficava de leve trás, tipo aqueles caras leve trás, ele falava, os caras não querem ter contato contigo, vai ver que os caras nunca falaram isso. Ele falava isso pra mim, entendeu? Ele falava isso pra mim. Os caras não querem ter contato contigo, entendeu? Os caras querem falar diretamente comigo e os caras têm uma parada de coisa. Tipo assim, aí tem uma. Cara, olha só, o próprio Macaco, você escutando a voz dele, ele falando assim, cara, ele falava assim, eu nunca vou esquecer, ele falava assim, cara, fiquei quase 9 horas conversando com os caras. Tava coisa de nerd, feromonas, Venom Extreme e o cacete A4. Cheguei e falei assim, tá, vamos. Aí ele falava assim mesmo, tá, vamos botar na mesa aí. O que vocês têm a ver, o que vocês têm contra o cara? Aí ninguém falou nada. Ele falou assim, olha, eu joguei logo assim, vamos resolver cada povo. O que vocês têm a ver contra o cara? O cara tá lá fazendo o trabalho dele honestamente. O que vocês têm a ver? Nada, né? Tá, agora vamos pular pra outro. O que vocês querem do Machinima? Eles queriam retificação pra ganhar mais. Sabe, do CPM, pular de 2 pra cima. Aí ele chegou com esse papo pra mim. Olha bem, hein? Ele chegou com esse papo pra mim. Aí eu cheguei e falei, Macaco, então eu vou fazer uma parada contigo. Eu vou levar esse problema, entendeu, pro Alan. Eu vou levar esse problema lá pro Alan direto e vou fazer com que ele veja que é justo os caras que tem quase 500 mil, 1 milhão de inscritos que seja, ganhar mais do que $2. Porque é sacanagem. Eu, por exemplo, tenho um canal com 4 mil ganhando $2 que nem os caras. Tudo bem. Só que aqueles malucos ali, foi o que eu te falei antes da gente começar a gravar. Teve mês que o cara fazia era $130 mil por mês. Não vou falar o nome do santo, né? Teve gente. Então, pra galera que não sabe por que os caras puxam o tapete, eu acho que qualquer um puxaria, né? Até eu puxaria tapete de outros que entrassem no meu caminho, ganhando $130 mil por mês. É isso aí que eu ia pedir pra você comentar, cara. Isso que eu ia pedir pra você comentar. A gente vai comentar então lá na frente. A gente vai comentar o valor. A gente vai comentar isso aí, ao mesmo tempo a gente vai dar uma pedrada no leão, no imposto de renda brasileiro. Porque esse dinheiro era pago pelo PayPal. Eu quero saber se esses caras, né, fazia lá declaração falando que ganhava isso por mês. Isso que eu quero saber, se o Leão tá nativo aí no Brasil com esses caras. Entendeu? Será que tava? Será que tava? Aí eu não sei. Entendeu? Então, pois é, né? Bom, resumindo, vamos voltar no papo do Macaco. Macaco ficou, não, eu vou ser o intermediário, que papapá. Eu falei, Macaco, eu vou te dar um emprego então. Eu vou te botar lá dentro de novo. Macaco sem emprego nenhum. Surgiu uma oportunidade do social media, um cara que ia cuidar do Facebook, do Twitter, da imagem online da empresa, do Machinima Brasil. Sim. Entendeu? Eu recebo um e-mail de um cara responsável da contratação, um cara me pedindo conselho. Quando eu vejo o nome dele, Marcos, eu falei, é um Macaco. Aí eu cheguei e falei, olha bem, eu cheguei pro cara, peguei o Skype na mesma hora, eu falei, Macaco, sabe o que tem aqui na minha frente, aqui agora? Ele, o quê? Você acabou de aplicar para uma posição, né, do social media. Ele, pode ficar tranquilo que o trabalho é teu. Eu vou falar que você é o cara para esse trabalho. Porque os caras vieram em cima de mim, entendeu? O cara veio em cima de mim. Eu falei, pode contratar que o cara entrou de novo na empresa, entendeu? O cara entrou. Ele entrou com essa parada. Eu me lembro até hoje que eles usaram, que eu falo o seguinte, quando eu falo eles, eu estou me referindo a eles porque o Macaco passava a imagem que os caras estavam reivindicando isso. Mas não era. Hoje a gente pode ter certeza, 100%, que isso tudo saiu da cabeça do Macaco. Ele é muito político, né, velho? Ele é muito político. Exatamente. Ele sabe jogar. Só que é o seguinte, tudo o que é bom dura pouco. Entendeu? Tudo que é bom dura pouco. Não adianta. Entendeu? Acho que você já tem idade suficiente, você deve ter
anos de internet, você viu o exemplo aí do Second Life, que dava dinheiro, acabou. Vai acabar. O Machinima vai acabar. Esse mundinho game vai acabar. E esses babaca vai ficar chupando o dedo. Entendeu? Vai acabar. A intenção, olha, pra quem não sabe a intenção do macaco. O macaco aqui nos Estados Unidos, eu nunca vou me esquecer. O macaco assim mesmo. Cara, não. Porque, porra, eu moro do lado do Carandiru, sabe? Lá em São Paulo e tal. E meu filho, cara, precisa de um tratamento. Sabe, lá não tem o olho da cara, minha mulher levou meu filho não sei quantas horas, sabe? Cara, ele usava a imagem do filho dele, você tinha que ver, olha, eu juro, não é falar mal dele não, e se ele entrar aí, a gente bota uma conversa, eu falo isso na frente de quem for, cara, é verdade. Igual o cara lá, teve gente lá dentro que falou a mesma coisa pra mim, só que eu não vou falar nome, ele deve saber, tá falando português, não precisa nem jogar pro outro que vai cair. Rapaz, você sabe que a gente tá no escritório, tem tipo assim, uma mesa na minha frente, por exemplo, fazendo um L, né? Eu tô na parte de um L. Aí atrás de mim tem 2 mesas. Você sabe quando o macaco chegou lá? Você sabe aquela coisa assim? Caiu uma caneta lá na quina. Lá na quina! Cara, antes da pessoa ir lá, o macaco ia correndo, dava um pulo e pegava pra pessoa. Sabe como é que é aquele cara? Sei. Meu irmão, eu tô te falando. Porra, puxa saco? Puxa alma, rapaz. Puxa saco. Puta que pariu. Puxa o karma, Allan Kardec, o cara. Puxa a alma pelo saco, né? Meu irmão, cara, quando eu vi aquilo, eu falei, que isso? Sabe, irmão, o cara saía pra fumar, pra beber um café, aí ele, vocês querem um café? O cara, não, obrigado. Não, vocês querem um café, o café é gostoso. Não quero. Acabar com o cara, não, tá, eu quero. Tá, traz a porra do café, caralho. Sabe, tipo, era esse naipe. Era esse naipe, cara. Sabe, cara, é uma coisa que o americano não tá acostumado. Entendeu? Com tanto puxa-saquismo. Ele ganhou, de certa forma, né, o afeto dos caras, né? Irmão, lógico. Sabe por quê? Porque ele entrou ali dentro, como ele fosse o cara o mediador, ele foi ali pra plantar o seguinte, olha, esse cara aqui, a gente só não vai ter... Tipo assim, ele quis dizer o seguinte, olha, com esse cara aqui, com o Anderson, a gente não tem nada contra ele, mas a comunidade não gosta dele. Se ele tiver, a empresa não vai ter o número, porque a gente tem contrato assinado com a PlayStation, bababá, a gente não vai ter o número. Se ele sair, os caras vão começar a fazer vídeo, e a gente vai ter o número. Rapaz, chegou um ponto, vou te dar uma ideia. A presidente, porque tinha claro, os donos, né, o Alan, o caralho, e tinha uma mulher lá, que eu não vou falar o nome, que era Pica das galáxias. Pica. Quando os caras mandaram e-mail, os caras usaram o Pança, que hoje o Pança, acho que eu acredito que nem esteja mais, porque se tiver, eu não sei, qual é o status do Pança? Eu não busco nem mais saber o status desses caras, tô um pouco me fudendo. Mas eu acredito que esse cara nunca mais... Meu irmão, porque aqueles caras ali é o seguinte, quem entra na vida deles, eles puxam o caminho, entendeu? Eles vão puxar o tapete, vão enterrar. O macaco, se a mulher do macaco entrar na frente do macaco, o macaco mata ela. Acabou. É mais ou menos por aí. Entendeu? Esses caras, pra conseguir o que eles querem, eles fazem de tudo. Vende o cu, vende o pai, a mãe, o caralho. Vende até a dentadura da vovó. Entendeu? Pra conseguir o que eles querem. É por aí. Os caras não tem essa coisa, não tem aquele bagulho. Quem entrar no caminho, eles passam mais ou menos por aí. Então é o seguinte. Essa mulher me chamou numa reunião que tava eu, a Jéssica, entendeu? Tinha um americano lá, que eu não vou falar o nome, e falou assim, o que tá acontecendo? O Alan recebeu aqui um e-mail do Bruno, que é o Monark, olha bem, do Bruno Monark, falando que tá insatisfeito com você. O que tá acontecendo? Eu expliquei pra ela o caso todinho. Falei, olha, eu nunca fiz nada diretamente pro Monark. Nunca nem falei. Agora, o Monark é a bengala do Coisa de Nerd, o Leão. O Coisa de Nerd usa o Monark pra pegar views nos vídeos dele. E eles dois vieram pra Los Angeles, sabe pra quê? Eu falei assim, quando eles vieram... Olha só isso, hein? Quando o Monark e o Leão vieram pra Los Angeles, eles não visitaram o Machinima não, você sabe por quê? Porque eles foram lá pra fechar o Mr. Guitar Man, pra fechar com a network dos caras. Entendeu? Que era pra levar pro Brasil. Você tá entendendo? E eu falei isso pra mulher. Exatamente, eles não foram no Machinima. Os dois sendo do Machinima, não foram. Eu cheguei pra ela e falei, ó, eles dois vieram aqui. Tava aqui em Santa Mônica, aqui do lado. Mas aí, ó, ele não foi. Aí eu cheguei pra ela e falei, olha esse canal aqui, ó, do Coisa de Nerd. Pela regra, eu ainda falei assim, olha, pela regra, porque eu já li a regra toda do contrato, pela regra fala, se o cara tem um acordo com uma network, ele não pode assinar com nenhuma outra, nem que seja outro canal. E o Monark e o Leão, ele tem canais secundários que tem outra network. Quando eu mostrei isso, rapaz, a mulher falou assim mesmo pra mim, obrigado, me desculpa, mas a gente não vai compactuar com terrorismo, porque isso que eles estão fazendo contigo é terrorista. Eles são terroristas. Falaram assim mesmo.
Sim. Ela falou com assim mesmo. Isso que eles estão fazendo com você é terrorismo. Então imagine amanhã se um tal de Bruno que mora lá no Django não gosta de mim, eu vou perder meu emprego porque ele faz 1 milhão de views por mês. Ela falou assim, entendeu? Uhum. Aí eu falei, caralho, porra, ainda bem que a empresa não vai deixar uns pivetes, uns leite com pera dominar, né? Porque é isso que eles estão querendo fazer, não vão dominar. Resumindo, fiquei. Aí ela falou assim mesmo, olha, ninguém sai até o lançamento da BGS, até o lançamento do canal. Eu não quero que ninguém saia. E essa mulher é pica. Bom, resumindo, o macaco tava lá, o macaco chegou como sendo o tal, bam, o pau no cu do caralho, pau isso, pau aquilo. Puxou meu tapete, porque ele fez, ninguém gosta do cara. Aí, como eu tinha um contrato de 1 ano, assinado de 1 ano, o Made tinha de 6 meses, eu tinha de 1 ano, o responsável, né, pela minha contratação me chamou e falou assim, olha, a gente vai ter que fazer um acordo contigo, a gente vai ter que te pagar essa diferença. Ele falou assim, o que você prefere? Nós não vamos querer te pagar pelo um trabalho que você não fez, entendeu? Mas, por outro lado, você tem um contrato. Vamos entrar no acordo, a gente vai te pagar metade, entendeu? A gente vai te pagar, tipo assim, de 12 anos, eu tinha trabalhado 2 meses, de 12 anos, eles iam me pagar 6 meses, direto, entendeu? Uhum. Ia ficar bom pra mim, bom pra eles. Eu falei, tá bom, porque não adianta querer brigar, entendeu? Sim. Aí, inclusive, o cara, eu me lembro até hoje que o cara, ele chegou pra mim e falou assim, olha, cara, você pode vir aqui a hora que você quiser, você quiser usar a sala pra fazer live stream, jogar e tal, no lançamento do Black Ops, todo mundo vem jogar, você vem aqui jogar e tal. Eu falei, tá bom, mas é aquela coisa, né, fiquei magoado, é normal de um ser humano, né, nem fui lá, nem porra nenhuma, né, eu tava esperando os caras chegar, aí o macaco provavelmente ficou lá, né, ficou aqueles videozinhos que ele fez, olha só como é que são as coisas, aqueles videozinhos dele fazendo que ele tava trabalhando 2 horas da manhã, em Los Angeles e pá. Aí, eu trocando ideia com um advogado, aí um cara falou assim pra mim, esse cara tá com motorista? Eu falei, tá bom então. Vou mandar uma cartinha lá pro IRS lá, né, pra saber como é que tá sendo o pagamento e pra imigração. Não sei se foi esse o motivo que ele vazou daqui, porque ele falou pra mim que daqui ele não ia sair nunca mais. Eu me lembro até hoje, ele falou, cara, daqui eu não saio nunca mais. Entendeu? E pelo dinheiro que ele tava ganhando aqui, aí no caso ele ficou com a minha posição, ficou como de social media, né? Uhum. Ficou com essas posições, eu tava ganhando dinheiro maneiro, entendeu? Só pra você ter uma ideia, o dinheiro maneiro que eu falo, ele tava ganhando igual um doutor, médico nos Estados Unidos, entendeu? Pra o cara que não entende nada. É um salário de um médico. E o salário de um médico que dá pra muito bem ele manter a família dele. Só que tem um porém. O Machinima, por sua vez, pagava pelo PayPal, entendeu? Pra ele. Não pagava em cheque como pagava pra mim pro Made. O Made tinha green card, entendeu? Uhum. O Made não era cidadão, não sei se já se tornou, mas naquela época ele não era cidadão. Eu sou cidadão americano, né? Então, e aí eu falei assim mesmo, aí quando eu mandei lá pra imigração, eu falei, ó, esse cara entrou com visto tal espanhol, passaporte espanhol, tem permanência até tal dia, eles pagam pra esse cara no PayPal. Aí, o que eu fiz? O babaca mesmo, ele fez um vídeo, o macaco falando que estava trabalhando. Ele falando em português. Eu copiei todos os vídeos dele no qual ele mostrava que ele trabalhava no Machinima. Peguei, mandei um pendrive junto com a carta para lá para eles. Eu falei, aqui ó, tá traduzido, vocês podem pegar quem que vocês quiserem traduzindo, no qual o próprio cara fala que está trabalhando, que não pode, entendeu? Então vocês têm que dar uma multa no Machinima e tem que dar uma multa e tem que degolar esse cara aí. Eu não sei o que aconteceu. Sei que no Brasil ele tá. Se ele tá no Brasil, realmente. Aí eu queria ver ele ser homem pra chegar e falar. A imigração deve ter ido pra cima, né, velho? Eu não sei. Pra quem chegou, porque você sabe, né? Você acha que o macaco que pulou em galho, ele ia preferir ficar do lado do Carandiru ou ficar aqui em Santa Mônica? Preferi ficar em Santa Mônica. Só não ficou porque realmente a imigração foi lá e pôs ele na parede, né? Eu não sei. Não, tipo assim, eu não sei. Uhum. Isso aí eu não tenho prova. Estou deduzindo, né? Alguma coisa fez ele vazar daqui, entendeu? Uhum. Agora eu não sei. Entendeu? Eu não sei. Só que é aquela coisa, cara, tipo... olha só, tem uma coisa que... Aquele canal que a gente tava comentando do PewDiePie, né? Como é que são as coisas, né? O Machinima aceitou fazer esse deal aí. Eu sei que os caras no Machinima, cara, eu me lembro até hoje que os caras falaram assim, porra... Quando eles entrou nesse acordo comigo, os caras falaram assim, cara, a gente não tá satisfeito com isso. Só que você saiba, entendeu? Os caras falaram mesmo. Todo mundo, cara, os caras me chamaram numa reunião e falaram que a gente não tá satisfeito com isso. Entendeu? Isso aí é uma porra de uma sacanagem.
Só que aquela coisa, a empresa tem um contrato, depende de números. Depende Entendeu? exatamente. Eu falei pros caras, não entendo vocês. Não entendo vocês. É, e eles sabiam, né, meu velho? Eles sabiam que eles, se eles fizessem isso, não ia, eles fazendo esse complô contra a TIM, não gerando os números, eles sabiam que eles estavam atingindo o ponto fraco da empresa para conseguir o que eles queriam. E foi o que deu, entendeu? Foi o que deu. Tem outra. Quando eu entrei lá dentro, eu plantei a semente lá dentro falando o seguinte, eu falei, olha, a parada é o seguinte, vocês não entendem, mas no Brasil existe um monopólio. O monopólio é esses 15 canaizinhos grandes que só eles fazem dinheiro. Se tiver um cara com talento, mas o cara tá lá embaixo, o cara nunca vai crescer porque esses caras não vão deixar. Sim. Eles sufocam. Eu falei, eles sufocam. O cara lá, pro cara fechar, pro cara crescer, o cara tem que ser igual um macaco, baba-ovo. Entendeu? Tem que segurar as bolas pra crescer. Entendeu? Como eu nunca vi um cara ser tão puxa-saco, baba-ovo igual esse cara, eu acho que, sabe, porra, o cara não vai crescer. Entendeu? Exatamente. Então, e aí os caras falaram assim, não, a intenção da gente é abrir a pirâmide pra botar novos canais pra dentro e tal, e pá. Entendeu? Falava aquilo ali. Rapaz, é tanta coisa, sabe? Essa parada de rolou tanta parada que eu tenho. Não, não, é que na verdade, a gente tá expondo aqui, a gente tá expondo algumas coisas dos bastidores pela primeira vez. Isso nada impede que outras coisas possam vir à tona para as pessoas ter conhecimento e ter acesso e saber a podreira que é isso daí. Né? E uma coisa que é legal, cara, as pessoas saber é que nem você mencionou o lance do valor lá. Por que tem tudo isso? Porque essa porra dá muito dinheiro e esses caras não querem perder essa boquinha. Por dois motivos eu vou colocar aqui. Um motivo é que é realmente o lance da comodidade. O outro é porque eu acho que quando eles perderem essa boquinha, eles dificilmente vão conseguir uma outra do mesmo nível. Entendeu? Então, não assim, vai. é muito valor. Tipo assim, eu não sei até onde você pode mencionar, mas se puder mencionar alguma coisa relacionada a valores para o pessoal entender o tanto de grana que nós estamos falando aqui, como que gira isso daí. Não sei até onde você pode colocar um pouco disso para nós. Isso aí não é mágica para ninguém, cara. Você pega, vamos supor, o Social Blade lá, Social Blade, ele não vai mentir. Claro que você não é 100%, mas eu vou te dar um exemplo, entendeu? Você pega, tipo assim, outubro do ano passado, porque o Machinima estava pagando $2 fixo por CPM, só que aí quem fazia live stream, o Machinima pagava 2 vezes. Tipo assim, ele estava pagando um diferente, um cheque, era um pagamento para live stream, entendeu? Um pagamento pelos vídeos normais. Sim. Entendeu? Os caras se ligaram que a live stream estava dando mais dinheiro. Aí que eles começaram a live do Gold, né? A live do ouro. Vamos fazer live do ouro. Aí eles combinavam. O macaco, claro, sempre o macaco, né? O macaco, o melhor dia era o dele, era o sábado. O sábado era o dele, né? Aí como que ele fazia o dinheirinho dele? Ele chamava quem? Venom, que era um dos maiores de game, Monark, né? Era sempre assim. Pra quê? Era um usando o outro de trampolim. Entendeu? Sim. Eu acreditava, olha só, eu no começo de tudo, eu acreditava que o cara mais maquiavélico dentro do cenário game brasileiro era o Coisa de Nerd. Por quê? Porque ele sabia usar. Ele começou a fechar com o Monark que tem síndrome de Down, paralisia facial, não é à toa. Entendeu? Não é à toa, não é à toa. Você tá achando que ele fechou com o cara porque o cara é maneiro? Não. Porque na época, o Monark era o que tinha mais inscrito, o Monark era o que tinha mais views. Sim. Entendeu? Então ele tinha que fechar com alguém, meu irmão. Ninguém é bobo. Ninguém é bobo. Você tá me entendendo? Ninguém é bobo. Na época, a galera babava o ovo do Edu, entendeu? O gerentezinho de banco lá, que é metido a gerente de banco, falar bonitinho. Por quê? Porque ele era o recrutador. Depois que ele saiu do recrutador, entendeu? Aí foi o seguinte, porque o cara foi o pioneiro. Entendeu? O cara, porra, foi o pioneiro. Né? Aí nego, não, o Edu. Não, o Edu. Não isso, é aquilo. Não, o Edu. Você tá me entendendo? Mas é bem por aí, cara. Agora eu vou te falar, tem muitos canais aí com talento que não cresceu devido a essa panelinha desses caras aí. Mas é aquela história, que nem você falou, é muito dinheiro. Ressaltando mais uma vez, vocês têm dúvida, pega aí outubro do ano passado, pega lá a quantidade de views que o cara teve e multiplica. Era $2. Era $2 pra você ver. Então, é só multiplicar. Então, envolve muito dinheiro. E esses caras, como eles tiveram a oportunidade de ser pioneiro nessa porra, eles viram que o bagulho dava muito dinheiro, eles não podem deixar ninguém tomar a boca deles, velho. Eles não podem deixar. É o que aconteceu durante um bom tempo, é o que ainda acontece, mas o que eu vejo é como o Rio colocou. A bolha vai estourar, velho.
Isso vai desabar. Vai chegar uma hora que isso vai acontecer e eu tomara que não esteja muito longe de acontecer isso. É o que eu espero. Não vai. Olha, eu vou te falar, a vida do YouTube, assim, de ganhar dinheiro, assim, monstruosidade, se durar mais 2 anos, é muito. Eu vou te falar até por quê, porque não vai durar mesmo. Você vê antigamente, olha, por um processador, vamos dar um exemplo aqui, fazer uma analogia. Um processador de computador era 5 anos para ser, sabe, para ter o estudo, para ser lançado. Hoje em dia você vê que é menos. Sim, é muito mais rápido. Tipo assim, antigamente, tipo assim, era lançado praticamente um iPhone a cada ano, né? A cada 2 anos. Hoje em dia, você vê, o concorrente está lançando 2 modelos com upgrade, sabe? Cara, vai chegar uma hora e a galera vai lançar tudo 2, 3, 4 em 1 ano. Então esse negócio, essa bolha do YouTube, você já viu o que vai acontecer? Cadê os views dos caras que faziam 1 milhão aí? Cadê? O que aconteceu? Sumiu, desapareceu. Ou eles usavam bot? É uma pergunta. Porque o senhor Macaco, quando eu entrei lá, né, eu olhei um vídeo dele, do qual ele tinha, olha bem, uma live stream do Macaco, que tinha 8 meses de criação, o vídeo dele, tinha 60 mil views, só que tinha 48 mil likes. Só que esses... Não, calma aí. Você vai rir agora no final. Só que esses 48 mil likes, 46 mil foi em menos de 24 horas, quando ele lançou o vídeo. E como é que você me explica, tipo, porra, e o resto? Cadê os 6 meses, os 7 meses ali? Ninguém deu mais like? O view parou? Aí quando eu falei pra ele, ele falou assim, é estranho isso, né, cara? Eu não sei, pode ser um glitch. Pode ser um glitch do YouTube. Sabe, só se alguém usou. Eu até aceito, porque igual fizeram com coisa de nerd, entendeu? Os caras bombaram lá dele, depois quando eu escrevi lá, quando ele chorou, o canal não é meu, o canal é do Machinima, o canal não pertence a mim, não sabe nem mentir. O cara é tão pau no cu que não sabe nem mentir. Entendeu? Então você vê, cara, um cara que chora, sabe, ele tem aquele chassizinho de frango ali, que é um palminho assim de trapézio ali, sabe, mas ele parece uma criança de 10 anos. Entendeu? Coisa de nerd, parece uma criancinha de 10 anos. Aí você imagina aquele cara com quase, 40 anos na cara, sabe, chorando. Não, o vídeo... Caralho, maluco, até onde que os caras vão pra ganhar dinheiro, irmão? Sim, se começar, eu vou falar uma coisa agora pra vocês, na boa. Se começar, entendeu? O YouTube tem esse projeto de meter os vídeos pornô dentro do YouTube. Isso tem. Eu já mencionei isso uma vez, que eu desconfiava que isso ia acontecer. Não, vai. Vai porque os domínios já estão aí, o XX, os domínios já estão tudo aí. Maluco, você sabe aqui nos Estados Unidos, você vê o YouPorn, o RedTube, o YouPorn. Caralho, porra, tem uma visualização tão grande quanto o YouTube, brother. Você tá maluco. Fizeram uma pesquisa outro dia aqui, americana, aqui, que eu tava vendo, praticamente, tipo assim, de 10 computadores, 7 acessam a porra de pornô. Entendeu? Tipo, é uma coisa monstro. Então a gente tá falando mais da metade. Praticamente todo mundo que vai acessar o YouTube, depois vai acessar pra bater uma poeta ou tocar uma siririca ou curirica, que seja. Curirica é ótimo. Curirica, siririca e punheta, porra, sei lá. Não sei. Então você fala assim, caralho, meu irmão, o bagulho é louco. O bagulho é louco mesmo. Voltando nesses malucos aí, vamos voltar nesses malucos. Vamos vomitar tudo pra vomitar. Entendeu? Se tiver pergunta, faça porque é pra vomitar mesmo. Então, esse lance do pornô, cara, eu uma vez eu falei numa outra live, em outro canal, em outras coisas aí, que eu desconfio que uma alternativa desses caras, e ouso dizer até de algumas minas aí, como vai ser liberado YouTube pago e pornografia, eu já estou prevendo o que vai acontecer em alguns casos aí, porque as pessoas vão pagar pra ver e vai poder ter coisas desse porte. Então, velho, assim, os caras, ou seja, mesmo que mude isso que a gente tá comentando aqui, os caras, eles vão continuar sendo podre de alguma forma, para continuar mantendo o seu padrão de ganho. Eu não concluí. A parada é o seguinte, pagar, ninguém vai querer pagar, isso é fato. Entendeu? Ninguém vai querer pagar para assistir pornô. Nego já não paga. Antigamente nego pagava, mas hoje em dia ninguém paga mais. Acabou. Agora o que vai acontecer é o seguinte: eu peguei o pornô como uma ponta, porque é o seguinte, que eu tô te falando que esses caras, eles fazem de tudo para ganhar o dinheiro e vão fazer o seguinte: quando o pornô começar a dar mais dinheiro, mais views dentro do YouTube, você vê dentro do YouTube, você bota aí mulher dançando, tá dançando praticamente com o útero aparecendo, com as calcinhas enfiadas no cu. E não é mais considerado pornô aquilo ali, cara.
Não, não é. Porque a gente vê, é Entendeu? muito comum ver isso daí. Já tá normal, já virou normal. É dança do 8, que as mulheres botam o cu pro alto e fica rebolando. Já tô lançando com a calcinha e fala que é biquíni. Não, é Sim. biquíni, mas o útero tá aparecendo. Aí você fala assim, o que eu tô te falando é o seguinte, vai chegar uma hora, o YouTube vai falar assim, porra, igual teve o boom do game, que os games sufocaram, o YouTube tá uma merda por causa dos games, essa é a verdade. Uhum. Não, a página inicial do YouTube antigamente era só Minecraft. Não, porra, acabou, é por aí, entendeu? Acabou, o nego perdeu o interesse. Se você vê, cara, o Vimeo, porra, os caras vão tudo pra lá pra ver o conteúdo dos caras de lá, tá de 1000 a 0 no YouTube. Claro que o YouTube tem, praticamente os que tem lá tem dentro do YouTube, mas porra, é foda. Agora, o que eu tô te falando desses caras, vai chegar uma hora, esses malucos vão querer botar máscarazinha na cara, vai dar cu, fazer filme pornô pra botar no YouTube, porque vão ver que essa porra vai dar dinheiro. Sim. E como já arrecadaram, abre-se aspas, algumas meninas para a equipe deles, entendeu? Cara, eu tô prevendo isso já, velho. Você sabe a lógica? A lógica é o seguinte, do ser humano, a gente precisa, dormir, comer, fuder. Mano, não importa se o cara seja LGBT, o que seja, vai dar. A carne humana vai querer sentir prazer, meu irmão. Uhum. Então, sabe, não adianta. Agora, game, nem todo mundo joga game. Agora, sexo, meu irmão. Todo mundo, alguma hora da vida, já fez. Você vê até padre aí que jurando castidade o caralho já come com criancinha. É que então, meu parceiro, sexo é instintual, né, cara? É instintual. É igual comer, né? Igual o instinto, é um instinto. É o que eu tô te falando, esses caras vai ter uma hora que vai fechar, vai falar, vamos fazer sexo aqui nessa porra, que vai virar moda. O pioneiro que lançar vai explodir. Sabe, o primeiro tem um casal americano aí, que o cara fica fazendo pegadinha com a mulher às vezes parece de calcinha, ele vai e bota um negocinho preto, já vi. Aí o que vai acontecer? Vai começar já liberar mais um pouco, daqui a pouco vão liberar, somente para 18 anos, clique aqui, pá, já vai começar, mulher pelada, e aí já vai, meu irmão. Daqui a pouco vão botar a câmera 24 horas, Big Brother Brasil 24 horas dentro do YouTube, acabou. O primeiro casal fazer essa parada e o YouTube aceitar, vai ser o boom, todo mundo vai seguir essa porra. Pior, cara. E aqui no Brasil, cara, e esses caras que eu falei, como o caráter dos caras até então não mudou, e pelo que eu vejo, eles não pretendem mudar, quando acabar essa mininha de ouro aqui no God Games, os caras vão partir pra outra e vão, cara, e vão. Puta, velho, e essas minas, enfim, que estão no meio, meu, vai dar merda, vai dar mais merda no meio dessa porra de pornografia agora, velho, a porra é foda, velho. Meu, mas é isso aí, irmão. Já estamos com uma hora aí, né? Temos uma hora. Vamos fazer o seguinte: a gente pode de repente conversar, mas a gente pode elaborar um outro assunto pra gente abordar sobre o que tá por trás da cortina aí, pra gente expor pra galera, pra eles verem qual que é a realidade, que tem muitas pessoas só eles fazerem pergunta aí, irmão. Aí, as provas que tudo que eu falei tem uma gravação com riqueza de detalhe com a voz dos caras, não com a minha, com a deles. Com a voz dos caras. Não tem esse mimizinho. Eu quero ver eles serem homem e falar que eu tô mentindo. Eu quero ver um deles fazer vídeo e falar o que? Eles vão falar o quê? O cara tá recalcado porque ele perdeu o emprego. Perdi porque vocês puxaram o meu tapete. Acabou. É por aí. E eu quero deixar aberto também ao seguinte: se algum desses que estão sendo apontados nesse vídeo aqui, se quiser vir aqui expor o seu lado sobre o assunto, fique à vontade. Eu discuto, a gente conversa. Mas eu gostaria. Mas isso aí você não vai ver, não. É mais fácil eles botar os advogadinhos de merda deles para remover esse teu vídeo. Então você autoriza, eu já tô autorizando pela minha parte, a todo mundo copiar essa porra e enviar, entendeu? Bota no torrent, bota na Deep Web, bota na puta que pariu. Acabou. Sim, porque é bem capaz deles quererem reportar teu vídeo. É bem provável que isso vai acontecer, talvez esse vídeo não fique muito tempo no ar. Eu recomendo que as pessoas baixem mesmo, passem pra frente esse vídeo para que as pessoas entendam com quem eles estão lidando e quem eles estão assistindo. E você que tem vontade de ter um canal legal, fazer alguma coisa no YouTube, velho, você tem que entender que tem um grupo pequeno de pessoas que está impedindo disso acontecer, e é um grupo pequeno de pessoas que é um bando de mau caráter do caralho. Né? Eu sempre quis evidenciar isso, tô conseguindo evidenciar agora, temos provas contra esses caras, porém, se eles quiserem vir aqui dar a opinião deles, fique à vontade. Vocês que viram esse vídeo, podem deixar pergunta, deixem um comentário aqui nesse vídeo enquanto ele ainda vai ficar no ar, e vamos ver aí para trazer um pouco mais dessas informações aí, velho, colocar um pouco mais às claras todas essas merdas que tá acontecendo, né? Acho que a gente tá uma hora. Tem alguma coisa que você queira colocar ainda, Rio? Não, só tenho que colocar o seguinte, só para deixar os caras mais magoados, né? Que é o seguinte, a mesma posição que eu tinha lá no Machine, eu tenho na RPM. Então, pau no seu cu, seus filhos das putas.
Muito bom, muito bom. Não, meu velho, vamos encerrar aqui então. Vamos ver com as perguntas, comentários da galera. A gente se fala aí, a gente traz mais informações sobre esses casos aí, beleza? Dá um Já, abraço irmão, pra valeu galera pela então. oportunidade aí pra expor e joga merda mesmo no ventilador, é nóis. Imagina, meu velho, é nóis. Um abraço pra todo mundo aí, valeu.